Boa noite, irmãos, tudo bem? Irmãos, nesse vídeo de hoje, por intermédio do Espírito Santo, eu gostaria de poder falar sobre a graça. Por que falar sobre a graça? Porque eu tenho uma preocupação muito grande com nossos irmãos quando se fala de graça. Porque automaticamente nossos irmãos, a maioria entende entende que quem vai salvar a gente automaticamente é a graça. Ou seja, independentemente do que a gente faça, né, eu creio, o que os irmãos sempre passam para mim, é que às vezes ele pode passar 100 anos, pode passar 50 anos, 70 anos, 30 anos dentro de uma igreja trabalhando para Cristo, e no final de tudo, a graça vai cobrir ele. Irmão, isso é uma coisa bem sincera, né? É preocupante quando eu vejo os irmãos fazendo essas colocações. Eu não confio muito nela, não acredito muito nela, e eu creio que tudo como Deus me ensina a falar tudo direitinho, né? Quando se trata da palavra de Deus, eu gostaria também de poder passar também para o irmão que não é bem assim, né? A gente vamos ver no decorrer do vídeo, né? Por que que hoje em dia eu vejo que é um perigo muito grande e eu me preocupo com os irmãos quando eles falam assim, né? Primeiro, irmão, a graça, ela é um auxílio divino que foi dado para a gente quando Jesus morreu lá na cruz por a gente. Antigamente a gente vemos claramente que para poder uma pessoa ser purificada de um pecado, ele precisava matar um cordeiro, um novilho e vice-versa, né? Alguns animais, para ser purificado do pecado que cometeu. Mas quando Jesus veio, ele morreu na cruz por a gente. Já foi suficiente e já é o suficiente o sangue dele para nos purificar. Então, daquele momento em diante, não se precisa mais matar, né, um animal. Agora, o sangue de Cristo nos purifica, é Ele que nos perdoa, é Ele que nos limpa e é Ele que abre as portas do céu para que a gente possamos entrar. Mas, para que a gente possa entrar nesse lugar e ser perdoado pelos atos cometidos, pelos pecados cometidos, eu preciso me redimir. Eu preciso me arrepender dos pecados cometidos, né, para que eu possa entrar no céu, né, e Deus me perdoar. Bom, dentro daquele momento que Jesus morreu na cruz, eu já tenho a graça. A graça, ela não sai de mim, né? Ela está sempre atualizada em mim, sempre, em todo o tempo. Mas qual o momento que eu entendo que a graça não me salva? Bom, vamos ver lá. A Bíblia fala A Bíblia fala que a única coisa que faz separação entre o homem e Deus é justamente o pecado. O pecado, quando a gente cometemos um pecado, o pecado nos mata, né? Automaticamente, quando a gente morremos em pecado, a graça ela não cobre a gente. Ela não cobre, porque nós morremos em pecado. A graça ela só pode cobrir a gente quando a gente pedir um perdão a Deus pelos atos cometidos, ou seja, pelos pecados cometidos. Aí a graça nos abraça, né? E a gente passamos a ser perdoado, abraçado pela graça. A graça, a função da graça é essa daí, né? Então, vamos dizer aqui, vamos fazer uma colocação aqui. Vamos dizer que hoje você adultera, né? Adulterou, né? Mas você tem 100 anos dentro da igreja trabalhando para Deus, levando pessoas para Deus, cuidando de pessoas, alimentando pessoas, né? Você tem 100 anos. Mas aí, a pessoa morreu em pecado, né? Adulterando. Ou mentindo. Você entende que ela vai para o céu? Né? Entendeu que não vai, né? Porque a pessoa morreu em pecado, né? A Bíblia fala, né, que o pecado é que faz separação entre Deus e o homem, né? Sem o pecado, nós entraríamos no céu, né? É tranquilo. Mas como houve o pecado, aí nós precisamos de Jesus para nos purificar desse pecado. Mas esse pecado ele só pode ser purificado, arrancado da gente quando a gente perdoamos as pessoas, que eu vejo hoje em dia que é muito difícil as pessoas perdoarem hoje. Muito difícil. E eu gostaria do irmão ficar atento,
Por favor, pelo amor de Deus, vocês são importantes demais para Deus. Vocês são preciosos demais. Não queira perder a salvação de vocês porque vocês não conseguem perdoar. Lembre-se que é impossível um ser humano entrar no céu sem o perdão. Lembra do versículo lá de Marcos 11:25, né? Que fala que se a gente não perdoar, o Pai Eterno também não irá nos perdoar. Ok? Lembra desse versículo? Seja sincero, não queira perder sua salvação, porque você não teve amor suficiente para perdoar a pessoa. Lembre que todas as pessoas para Deus são iguais. Deus ama essas pessoas de igual modo. Ok? Bom, irmãos, eu gostaria de poder falar mais sobre algumas coisas que eu tenho visto há muitos anos, né? Mas hoje Deus me deu a oportunidade de poder falar aqui, né, na internet, fazendo esses vídeos, para que ele possa abraçar muitos irmãos. E porque eu sei que vai tocar no coração e na mente de muitos irmãos, de muito mesmo, né? E todos precisam estar atentos, né, a isso que eu vou falar. Ok? Primeiro, irmão, eu vou falar hoje de uma pessoa muito preciosa para Deus. Mas mesmo assim, sendo tão preciosa, Deus não deixou ele entrar na Terra Prometida. E ele se chama Moisés. Quer ver uma coisa? Eu vou dar para vocês aqui uns versículos e você vai ver lá, ok? A Bíblia fala que lá em Números 12, versículo 3, a Bíblia fala que naquele tempo lá de Moisés não existia homem tão manso igual Moisés naquele tempo, naquelas terras. Não existia homem, né? Se você for ver lá em Números, né, lá em Números 12, versículo 8, lá fala que Deus falava de boca a boca com ele, né? De tanto amor que Deus tinha por ele. Só que quando a gente vamos lá para Deuteronômio 4, 21, Moisés, ele está indignado com os hebreus, porque os hebreus eram muito teimosos, desobedientes, e ele fala para eles, olha, por causa de você, Deus se indignou comigo e não me deu a condição de poder entrar no Jordão, ou seja, na Terra Santa. Ok? Ele não permitiu. Mesmo com tanto amor que Deus tinha por ele, ele não permitiu. Olha só, o trabalho que Deus fez, quer dizer, o trabalho que Moisés fez para Deus, mas mesmo assim Deus não deixou ele entrar lá, porque ele desobedeceu. Agora nós vamos entrar na nossa terra, na nossa vida hoje, né? Na vida de todo mundo. Irmãos, eu gostaria que você se preocupasse mesmo com tudo isso. A graça, ela vai nos salvar. Ok? Ela já nos salvou. Como é que a graça nos solta? Quando a gente pecamos e não perdoamos. Pronto, a graça não consegue abraçar essa pessoa. E mesmo que ela tenha 100 anos dentro da igreja, trabalhando para Deus, Deus não salva. A graça, ela não abraça a pessoa. Ela só abraça quando ela vem se redimir, se purifica e pede perdão para as pessoas que machucou, né? Aí sim a graça vem e abraça ela. Ok? Essa é a função da graça. Quando há perdão no coração do ser humano, a graça ela abraça. Mas tem alguns irmãos que entendem porque ele está 100 anos dentro da igreja, ele consegue entrar no céu. Mesmo ele em mentira, mesmo ele em adultério, mesmo ele entendendo que ele está fazendo algum trabalho para Deus, mesmo ele hoje em dia desonrando pai e mãe, mesmo ele cobiçando, mesmo ele hoje em dia adulterando, mesmo ele dizendo falso testemunho contra o próximo, mesmo assim, ele entende que entra no céu. Irmão, não entra porque é um pecado gravíssimo. Toda pessoa que precisa ser abraçado pela graça, ele mesmo tem que entender que dentro do coração dele há amor suficiente para perdoar seu irmão e a graça cobrir ele. Ok? Essa é a função da graça. De você pedir perdão e a graça vem te abraça. Caso contrário, a pessoa morre e a pessoa nunca vai ter, né, nunca vai ser agraciado pela graça. Porque a graça, ela só pode abraçar a pessoa quando há remissão de pecado da parte dela. Ok? Então, eu gostaria de apresentar aqui para os irmãos algumas coisas que eu estou vendo de há anos,
anos, irmãos, falando, né? E eu vejo pessoas também, muitas pessoas também falando para mim, e sobre isso. E Deus, na verdade, ele vai qualificando a gente, dando aquele tempo, para que nós possamos, para que nós possa, como no tempo de agora, e no momento de agora, a gente está hoje em dia anunciando o irmão. Porque é algo que vai atingir muitos irmãos. E eu gostaria que o irmão ficasse atento, porque quem está em jogo é a sua salvação. O seu irmão aqui quer demais que você entre no céu. Meu irmão, eu gostaria de poder falar de novo para você aqui. Não existe nada nesse mundo mais precioso para mim do que ver você no céu. Não existe. Sabe por quê? Porque você é o presente mais precioso de Deus que Deus tem aqui nessa terra. Então não tem nada que Deus se interesse nessa terra a não ser vocês, a não ser nós, né? Então, o que nós precisamos fazer hoje com os irmãos é ajudar os irmãos a conhecer a verdade como ela é. Eu vejo o irmão hoje. Agora eu vou abrir aqui uns parênteses aqui para que você possa entender. Eu vou abrir aqui uma janela, né, de muitas coisas que hoje eu vejo e vou apresentar para os irmãos, para que os irmãos possam tomar conhecimento do que está acontecendo, ok? Bom, primeiro, por que eu me preocupo e alguns irmãos falam que a graça vai cobrir ele, mesmo ele estando desse jeito? Primeiro, irmão, eu vejo hoje em dia irmão que não perdoa o outro irmão, né? E mesmo assim ele fala, irmão, quem vai me cobrir, quem vai me salvar é a graça. Olha a preocupação, né? Se ele não consegue perdoar, ele não consegue entrar na posição porque ele não perdoa. A graça não pode cobrir ele. Outra parte, que é uma das partes que vai envolver praticamente o nosso Brasil todo e alguns outros países por aí que também tem, né? Se lembra do auxílio, né, que o governo dá para as pessoas? Auxílios, no geral. Tem líder religioso, evangélicos, né, no geral. Existem muitas pessoas, né, seja religiosa ou não, que pegam esse auxílio. Só que tem alguns que para poder receber esse auxílio, né, ele precisa mentir. Alguns, né, não precisa mentir porque ele já se encaixa direitinho na descrição que o governo quer, que o governo oferece para a pessoa para que ele possa receber, né, o auxílio. Só que tem pessoas que já têm recursos. Tem pessoas que têm comércio, tem pessoas que ganham salário bom e tá pegando o auxílio. Só que para ele poder pegar auxílio, precisa mentir. Ok? Só que a mentira é de quem? De Deus ou do diabo? Do diabo, né? Pois é. A Bíblia fala que todos aqueles que mentem não entrarão no reino dos céus. Só que se eu consigo ficar pegando esse auxílio, e cada vez que eu vou pegar auxílio eu preciso mentir, quando eu pegar, se Deus o livre, a pessoa morrer ali, ele pode ser o líder que ele for, ele pode conhecer a palavra de Deus como for. Se ele mentiu ali e morreu, acabou para ele. Eu te falo, irmão, vale a pena você perder sua salvação por causa de auxílio. Ok? Isso é muito sério, meu amado irmão. Ok? Não queira pegar uma coisa que não cabe a você. Deus cuida de você. Lembra disso, ok? Outras pessoas também, né? Muitas formas, né, do governo ajudar as pessoas e que pessoas, eu não gostaria muito de entrar nesse mérito, né? Mas tem pessoas que pegam esses auxílios, mas para poder ele pegar ele, né, ele precisa estar mentindo. Irmãos, lembre de uma coisa. Tudo onde envolve mentira, o cristão ele não pode pegar para si. Ele não pode ter nada em sua vida por causa da mentira. Lembre que a mentira é algo que pertence ao diabo, não pertence a Deus. E Deus não vai querer uma pessoa no céu que mente. Ok? Se você for ver ali em João 8,44, lá fala que o diabo é o pai da mentira.
A mentira pertence ao diabo, não pertence a Deus. Se você for ver lá ali em Apocalipse 21, 8, né, ali fala que as pessoas que mentem, ele não entrará no reino dos céus, né? Pode ver lá, isso eu vou para você conferir, tá bom? Outro versículo também que fala que não entrará, está lá em Apocalipse 22, no versículo 15, né, do Apocalipse. Então, a Bíblia fala especificamente que essas pessoas não entrarão no reino dos céus, né? Elas não entrarão. Mentiu, morreu, acabou para ele. Mentiu, machucando alguém, não entrará, não terá céu para ele. Mentiu, em adultério, não tem céu para ele. Só que esse irmão que está aqui, ele quer que você se preocupe com a sua salvação. Porque a sua salvação é o auxílio que Deus deu para você, o presente que Deus deu para você, mais precioso em todos os tempos. Não vale a pena eu perder a sua salvação por algo terreno. Se você for ver, ali em 1 João 2:15, lá fala que não ameis o mundo e nem as coisas que estão nele, né? Porque senão o amor do Pai não está em nós. Ok? Lembra disso. Irmãos, eu gostaria de poder falar só apenas esses detalhes, porque eu vejo que é uma preocupação muito grande minha com vocês. Ok? Logo, né? Eu gostaria de poder fazer um comentário sobre as nossas igrejas, né? Não sei se Deus vai permitir, mas se permitir, eu gostaria de poder falar, não anunciando ou falando da igreja do irmão, porque o meu trabalho aqui na internet é ajudar o meu irmão, não apontar os nossos irmãos, né? Porque eu sei que isso é um defeito muito grande de algumas igrejas que apontam os irmãos e fala o nome de igreja e vice-versa. Não é a minha intenção, mas sim educar. O meu trabalho aqui é educar, é ensinar como se entra nos céus, né? De forma adequada, de forma purificada. Esse é o meu trabalho, ok? Então que Deus abençoe cada um. Lembrem-se, arranquem de vocês, para aqueles que fazem mentira, que enganam irmãos, né? Tem irmãos hoje, né, que pega algo emprestado como se Deus não fosse suficiente para poder emprestar para ele ou dar para ele, pega para pessoas, né? Então isso é gravíssimo. Lembra disso, né? Pessoas que hoje em dia pegou emprestado com alguém, não conseguem, né? Não consegue pagar para ela novamente, não consegue, né? E fica enrolando. Amados irmãos, nós não precisamos, nós não podemos enganar, brincar com o nome de Jesus. Nós não podemos envergonhar o nome de Jesus. Cada ação que nós fazemos que seja errada, os outros irmãos estão lá fora, automaticamente ele vai dizer, tá vendo? É evangélico. Automaticamente. Quem vai ser envergonhado? É você ou Jesus? Jesus. Jesus, porque você carrega o nome dele, uma Bíblia debaixo do braço, e a pessoa nunca vai dar credibilidade a você, a Cristo através de você. Ok? Tente zelar pelo nome de Jesus na sua igreja, porque está virando escândalo. Está virando escândalo, né? Outra vez eu gostaria de poder falar sobre isso, né? Sobre alguns defeitos que nós vemos nas igrejas, né? E lembrando sempre que não é para apontar, é para cuidar do irmão, porque se isso estiver acontecendo na igreja do irmão, por favor, você é precioso para Deus. Você é precioso para Deus. Não vamos hoje em dia andar de acordo com os mandamentos de humanos, né? Se a gente for ver ali em Tito 14, lá fala sobre isso. Tito 14 é Romanos 1, 25 ao 27, né? Lá fala sobre isso, né? Então a gente precisamos hoje em dia colocar os mandamentos de Deus atualizados em nossa vida, não os mandamentos de homem. A Bíblia está aqui para que a gente possa corrigir ela,
para que nós não possamos fazer nada errado, ok? Lembre-se, a função da graça hoje é salvar a quem está correto diante da lei de Deus, ok? O que é que a graça faz? Né? A função da graça, quer dizer, qual é a função da graça? Salvar a quem perdoa, salvar quem está com o coração puro, limpo, né? Isso é a função da graça para todos nós. Mas nós não podemos ser salvos em pecado, né? O pecado ele nos condena. O pecado nos distancia de Jesus e de Deus. Então vamos se aproximar de Cristo, amando o nosso próximo, perdoando o nosso próximo e dando a condição dele ver na gente a luz do Espírito Santo. Ok? Meus amados irmãos, que Deus o abençoe, que Deus venha dar uma linda noite para você. Amanhã um lindo dia, que Deus venha conceder para vocês uma linda noite. Um abraço, fica com Deus, tudo de bom.